Uma parte significativa da população hoje em dia sofre de ansiedade, né? Por quê? Porque na atualidade vivemos em uma sociedade, em um sistema, em um contexto que simbolicamente nos asfixia de fato, entende? É bem possível que você que está me assistindo nesse momento já tenha, ao ter passado por um momento de nervosismo, de estresse, de aflição, de fobia, né? A fobia de, por exemplo, falar em público. É bem possível que, diante de momentos como esses, né, você já tenha escutado os seguintes dizeres: olha, vai ali e bebe um gole de água que isso vai passar. Olha, conta de 1 até 10 que você vai se acalmar, esse estresse vai passar. Olha, respira fundo que você vai conseguir sobressair a essa agitação, a esse nervosismo. Né? É possível que em algum momento da sua vida você já tenha escutado isso de alguma forma, por parte de alguém. São estratégias, né, para se acalmar. E são estratégias que estão aí incorporadas ao senso comum e, portanto, parece algo irrelevante, algo simplista demais, algo que, assim, que a gente não precisa dar vazão, algo que, por ser simplista demais, a gente pode torcer o nariz. E aí eu digo a vocês que, de uma certa forma, isso, de uma certa forma, trata-se de estratégias para se acalmar. Para acalmar a mente diante de um momento de estresse extremo, diante de um momento de, assim, de loucura, digamos assim, um contexto de loucura, de desequilíbrio. E quando eu falo de loucura, não falo da loucura no sentido literal, mas é no sentido metafórico. Afinal, vivemos em um mundo que, assim, é um mundo louco, sabe? Seja no trânsito, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, né? Por quê? Porque é todo mundo muito agitado, muito eufórico, né? São milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo ao nosso redor, entende? Então, sim, existem momentos em que o desespero bate. E eu acho que todo mundo passa por esses momentos, né? Então, respirar fundo, tomar um copo de água, contar de 1 até 10, parece ser algo simplista, mas naquele dado instante de nervosismo, de desespero, de ansiedade, isso aí, de uma certa forma, ajuda a nós a nos centrarmos. Ou seja, é uma ajuda para que a gente, nesse instante, nesse momento, de modo paliativo, venha aí a estabelecer um encontro com nós mesmos, visto que naquele momento de desespero, de ansiedade, né, enfim, de um nervosismo extremo, aquele momento nos rouba de nós mesmos. Então, de repente, parar um pouco para tomar um gole de água, para contar de 1 até 10, para respirar fundo, isso aí nos traz de volta a nós mesmos, né? Diante de uma situação desesperadora, diante de uma situação de nervosismo, diante de uma situação de fobia, diante de uma situação catastrófica, digamos assim, diante de um contexto estressante, diante de, por exemplo, do trânsito em sua loucura, diante do trabalho em sua loucura, né? Diante desses momentos de desesperos, a gente sai desse centro de nós mesmos. E aí
paramos naquilo que é a nossa margem. Saímos do centro de nós mesmos, né, para a margem de nós mesmos. Esses momentos desesperadores, esses momentos de ansiedades extremas, nos faz nos perder de nós mesmos, entende? E, portanto, perdemos aí o controle da situação, muitas vezes. Inclusive, adentrando em um ataque de pânico, sabe? E aí, quando de repente, nesse momento de tensão extrema, paramos para respirar fundo, isso aí faz com que venhamos aí a sentir o momento presente. Sem precisar se ocupar daquilo que não pode ser alterado, como, por exemplo, a agitação do momento, porque é algo que é externo, é algo que está fora, então não é passível do nosso controle, mas o que está passível do nosso controle é aquilo que está dentro. E se a gente para respirar fundo diante de um contexto externo de agitações, se a gente para respirar fundo, a gente acaba tomando posse do controle daquilo que vem de dentro. Né? Em situações de estresses, de nervosismos, né, o primeiro ponto que nos leva a se afastar do centro de nós mesmos é o fato de desaprender a respirar. E aí você para e pensa, mas cara, quer dizer que a questão então é só respirar. Então isso é muito fácil porque eu faço isso desde que eu nasci. E aí eu enfatizo para você que em situações de nervosismo, de medo, de desespero, de estresses significativos, de agitações, esquecemos de respirar. Esquecemos de respirar assertivamente. Esquecemos de respirar de modo adequado. Sabe? Esquecemos de respirar de modo que o orgânico possa continuar em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Então, quando perdemos a homeostase do orgânico, quando perdemos o equilíbrio do orgânico, dado a um descontrole emocional, então aí precisamos fazer o caminho inverso. O controle do orgânico foi perdido devido a um descontrole emocional. Então precisamos controlar o orgânico para tomar posse do controle emocional. E aí a primeira via desse feito é a respiração. Por quê? Porque quando respiramos, sobretudo assertivamente, nos sentimos em vida, sabe? E sentir-se em vida nos faz tomar posse da vida. E tomar posse da vida é tomar posse de si. E para tomar posse de si é preciso se sentir vivo. E para sentir-se vivo é preciso respirar. E tudo isso perdemos em um momento de estresse, em um dado momento de nervosismo, em um dado momento em que a ansiedade insiste em roubar nós de nós mesmos. E aí, gente, para saber que estamos respirando, precisamos sentir a respiração. E para sentir a respiração, é preciso respirar assertivamente. É preciso respirar adequadamente. E respirar
adequadamente, respirar assertivamente, é inspirar pelo nariz, pausadamente. Inspirar pelo nariz, pausadamente. Ou seja, levando o dobro de tempo que você leva normalmente, habitualmente, para inspirar. Quando você está na loucura do dia a dia, quando você está no contexto agitado do dia a dia, você respira totalmente munido por um descontrole. E aí você inspira pela boca, né, de modo muito rápido, e expira pela boca, e é isso o principal fator de, assim, levar a um ataque de ansiedade. Então, por isso, você precisa inspirar pelo nariz, sabe? Sentindo que você está realmente puxando o ar, sabe? E daí, então, expirar também pelo nariz. A nossa boca, ela não foi feita para inspirar e expirar. A nossa boca, ela foi feita para se alimentar. Essa é a função fisiológica da boca. A função fisiológica do nariz é inspirar e expirar. Em geral, quando estamos aí diante de estresse, como eu falei, respiramos de modo afoito, de modo apressado. Não prestamos atenção, né, no processo respiratório. Não prestamos atenção a ponto de sentir a respiração. E aí é quando muitas vezes estamos vivendo uma vida em morte e não em vida. Porque a gente não sente, não para sentir nossas funções fisiológicas que são essenciais para nos fazer sentir vivos diante da vida. E aí eu li na revista Mente e Cérebro, né, que a especialista em neurociência Amishi Jha, né, ela é uma professora da Universidade de Miami, ela escreveu aí sobre o desafio, ela produziu uma escrita sobre o desafio de manter-se atento. E aí eu estou falando bem pausadamente também para que vocês possam assimilar isso. Porque muitas vezes, diante da agitação do dia a dia, a gente tende a se expressar e a falar de modo muito afoito, muito ansioso, de modo até que acaba provocando no outro crises de ansiedades. Então, por que também não falar e sentir aquilo que a gente está falando? Sentir aquilo que a gente está expressando, sabe? Então, essa cientista, ela escreveu sobre o desafio de manter-se atento. Ela escreveu sobre o desafio de manter-se focado, focado em uma atividade, focado em um único ponto, né? Isso é bastante crucial diante de tantos e tantos convites do contexto à distração. E são esses muitos convites do contexto que nos levam a um ataque de ansiedade. E aí algumas pessoas, elas se vangloriam por serem munidas da habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas muitas e muitas pesquisas, né, têm mostrado que na prática isso é algo muito pouco produtivo
e é um catalisador de ansiedades. Hoje em dia existem aí vários e vários estudos, sabe? Que mostram que a atenção plena é um fator determinante para a redução do estresse. É algo que favorece a saúde física, é algo que favorece a saúde mental, é algo que alivia os sintomas de ansiedade, de depressão e até mesmo as dores crônicas, dores de cabeça, por exemplo. Né? E essa atenção plena, esse foco em um determinado ponto, traz aí outros benefícios, inclusive de ordem cognitiva. Como, por exemplo, fortalece, né, a questão da memória. E, consequentemente, vai aí ajudar de modo muito significativo no aprendizado, no processo de aprendizagem. Né? Então, a revista Mente e Cérebro também vai trazer uma certa cientista que dirige aí um departamento de pesquisas sobre concentração, e aí ela vai salientar, né? Essa cientista, ela salienta que as pesquisas dela, bem como as pesquisas de vários outros laboratórios de pesquisas, no que diz respeito a essa concentração, no que diz respeito a essa atenção plena, né? Essas pesquisas, elas revelam que é possível exercer a habilidade de direcionar a nossa vontade, direcionar a nossa atenção, né, em meio a um mar de estimulações externas que no dia a dia experienciamos. Muitas vezes eu estou fazendo uma coisa aqui, mas estou secundariamente atento aqui, nessa outra coisa aqui, no celular, no computador, nas redes sociais, sabe? E isso nos coloca em um turbilhão de sentimentos e de conturbações, sabe? Então, assim, exercitar essa atenção focada, essa habilidade de direcionar a nossa atenção, né? Nos faz aí adquirir uma maior consciência. Uma maior consciência do que é que está acontecendo no exato momento. No momento presente, no instante presente. Isso aí vai ampliar a capacidade de nos relacionarmos, sabe, conosco e com o mundo externo. E essa relação vai se dar de modo muito saudável, de modo qualitativamente saudável. E aí, as mais diversas pesquisas, nesse sentido, irão apontar uma perspectiva que é excitante, que é animadora. No sentido de que aqueles que se concentram, que têm uma atenção focada no que está fazendo no instante presente, tendem a ser mais saudáveis, tendem a ser mais felizes. Por quê? Porque há um desaceleramento do próprio ritmo e uma maior concentração em si mesmo e naquela atividade daquele dado instante, daquele momento presente, né? Consequentemente, uma concentração maior na respiração. Entende?
Óbvio que alcançar esse estado mental não é algo simples, mas também não é algo impossível de ser alcançado. Não é algo simples porque vai na contramão de tudo aquilo que a maioria de nós vive hoje em dia. Quase que o tempo todo estamos diante dos excessos do mundo, do contexto, da era da tecnologia, da era da informação, muitas informações. Mas sim, é possível chegar a esse nível de atenção, é possível chegar a esse nível de concentração. E isso é o pontapé inicial, né, para que as ansiedades sejam abrandadas. O pontapé inicial para se alcançar esse estado mental é no dia a dia começar a prestar atenção nas narinas, no ar que entra e no ar que sai. Porque se a gente presta atenção nesse ar que entra e nesse ar que sai, dificilmente a gente vai perder esse ar para as turbulentas situações do dia a dia. É isso, gente. Muito bom poder estar aqui concentrado, conversando com vocês, tá? No comentário do vídeo, em destaque, você vai encontrar aí informações adicionais. Como meio de contato comigo, que é por e-mail, tá? Você vai encontrar também as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar, me seguir de perto, certo? Você vai encontrar aí o meu WhatsApp, caso você tenha o interesse em informações maiores sobre a minha assessoria. Eu presto assessorias online na área da psicologia, no que diz respeito a trabalhos acadêmicos. Se você vai desenvolver o teu TCC e você não sabe por onde começar, no que diz respeito ao conteúdo, bem como no que diz respeito às regras da ABNT, eu posso te assessorar quanto a isso, certo? E aí você pode entrar em contato comigo para as informações quanto ao valor da minha assessoria, bem como quanto ao modo como isso é feito, ao modo como essa assessoria é feita, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.